Olá, você estudante aí que está na quarentena. Meu nome é Isaac Santos, eu sou da turma 123 do quarto semestre atualmente e eu sou um dos monitores aí responsável por essa parte de fisiologia cardiovascular. Hoje eu trago para vocês uma aula de hemodinâmica, esse videozinho que está disponível aqui no YouTube, que é uma proposta que a gente está trazendo agora nesse período de quarentena para nortear um pouco vocês nos estudos, haja visto que a gente não pode se encontrar pessoalmente para ter as nossas monitorias e também vocês não estão tendo aulas presenciais. Então, para quem está estudando por livro, essa é uma ótima forma de nortear um pouco o estudo de vocês e facilitar um pouco a vida de vocês. Eu trouxe aqui um sumário para vocês situarem e um belo quadro para vocês admirarem. Eu vou disponibilizar os slides para vocês, viu? Primeiro, para a gente entender a fisiologia vascular, a fisiologia da circulação, a gente tem que se apegar aos componentes da circulação. Mas vamos lá. Após o sangue sair do ventrículo esquerdo, ele desemboca na aorta e esse sangue ele sai sob alta pressão. Esse sangue ele continua sob alta pressão e até, de certa forma, aumenta. Vocês podem ler isso, acredito que no Guyton. E essa pressão, esse volume de sangue, ele sai em alta pressão do ventrículo esquerdo pela aorta e por isso que a gente chama o volume de sangue arterial de volume estressado, porque ele sai sob alta pressão. Nas artérias de grande, pequeno e médio calibre, você vai ter um tecido elástico muito desenvolvido e quando a gente for ver as peculiaridades dessa parte do sistema, vamos ver o porquê desse tecido elástico desenvolvido e quais são as repercussões dessa característica. Bem, depois das pequenas artérias, o sangue segue para as arteríolas. Nas arteríolas, o sangue vai encontrar a maior resistência ao seu fluxo. Como eu já disse, vamos ver ainda o que é resistência, por que há maior resistência ao fluxo nas arteríolas. Bem, depois de passar pelas arteríolas, o fluxo segue para os capilares, que é lá onde vai ocorrer essas trocas, que vocês podem ler aí. E depois segue para as vênulas pós-capilares e para as vênulas. Eu não coloquei venas pós-capilares aí. Já nas vênulas, o sangue ele já vai estar com oxigenação muito baixa e ele vai estar sob uma pressão muito baixa. Seguindo pelas veias, as vênulas elas vão coalescer, vão se unir e vão desembocar em veias e em veias maiores. Essas veias maiores vão desembocar no átrio direito, que lá é onde temos a menor pressão venosa. Uma característica importante é que as veias elas são meio que um reservatório de sangue extra. Depois vamos ver o porquê disso. Aqui alguns princípios básicos da circulação. Eu tirei essas frases do Guyton e eu vou explicar aqui cada um. O fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos é controlado segundo a necessidade dos tecidos. Como assim? Temos que se apegar ao conceito de que nem todas as regiões do corpo, nem todos os tecidos, eles vão ter fluxo sanguíneo na microcirculação a todo momento. Esse fluxo ele vai ser regulado conforme a necessidade do tecido. Porque se eu tivesse a abertura de todos os capilares do nosso corpo ao mesmo tempo, isso seria inviável. Então, alguns capilares fecham e outros abrem para
viabilizar esse processo. Inclusive, uma afirmativa bem interessante é que se todos os capilares do corpo ao mesmo tempo se abrissem, todo o sangue caberia dentro do fígado, porque é uma região muito capilarizada. Essa afirmação quem disse foi um professor nosso de patologia, vocês vão se deparar com ele. Outra afirmação que eu coloquei é que o débito cardíaco é a soma de todos os fluxos locais dos tecidos. Isso é só para a gente lembrar que o sistema cardiovascular é um sistema pressórico fechado. Então tudo que sai do coração tem que voltar. Outra coisa importante que eu coloquei é que a regulação da pressão arterial é geralmente independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco. A pressão arterial ela é controlada por mecanismos neurais e endócrinos a curto e longo prazo. Esses mecanismos vocês vão ver na aula de regulação da pressão arterial, que não é nessa aqui, mas é importante a gente saber que essa regulação ela ocorre independente por exemplo, da quantidade de sangue, até certo ponto, é claro, mas se, por exemplo, você perde sangue durante um acidente ou algo do tipo, ou se você está hemodinamicamente instável por causa de outras coisas, a pressão arterial ela vai ser regulada até atingir um nível normal, fisiológico, por diversos mecanismos que eu falei aqui. Aqui eu trouxe alguns princípios gerais da circulação. Bem, o primeiro princípio que a gente vai ter aqui é a velocidade de fluxo. A velocidade de fluxo ela é nada mais do que a distância percorrida pelas partículas do fluido em relação ao tempo. E ela é expressa em unidade de distância por unidade de tempo. Por que eu coloquei essas unidades? Para não confundir com fluxo. A velocidade de fluxo é nada mais do que a velocidade do sangue no vaso. É diferente da medida do fluxo, por exemplo, que o fluxo tem relação com a intensidade do deslocamento de um volume do fluido por unidade do tempo. Então, se eu falo em quantidade de sangue que passa pelo vaso durante aquele tempo, eu estou falando de fluxo. Se eu falo em a distância que aquele fluido percorre em tanto tempo, eu estou falando de velocidade de fluxo. E para a gente calcular a velocidade de fluxo, a gente precisa do próprio fluxo e da área de corte transversal. Essa área de corte transversal ela vai ditar a velocidade de fluxo, basicamente. Porque se eu tenho uma área de corte transversal muito pequena, e o fluxo constante, eu vou ter uma velocidade muito alta, porque eu vou ter muito sangue passando por um lúmen muito pequeno, por uma luz muito pequena. É parecido com você tapar uma mangueira quase totalmente. Você deixa uma pequena brechinha na mangueira, você vê que aquele fluxo de água ele sai em uma velocidade maior. E ao contrário, se a área de corte transversal ela aumentar, a velocidade de fluxo ela vai ser menor. Mas e aí, Isaac? Nos capilares, eu tenho um lúmen muito pequeno. O fluxo lá é rápido. Como é que esse fluxo é rápido e ocorre as trocas necessárias lá? O que ocorre é que para esse cálculo de velocidade de fluxo, a gente tem que considerar a área de corte transversal total naquele nível do sistema. Então, se eu estou falando de capilares, eu estou falando da soma da área de corte transversal de todos aqueles capilares daquele nível do sistema. Então, em comparação com a aorta, se eu tenho a soma de todos esses capilares, a área de corte transversal é muito maior
do que a área de corte transversal da aorta, por exemplo, que é onde eu tenho a maior velocidade de fluxo, e nos capilares onde eu tenho a menor velocidade de fluxo. Então isso que explica. É porque eu tenho que ver o somatório de tudo isso. Aqui eu trouxe algumas relações de fluxo, pressão e resistência. A gente pode calcular o fluxo através da diferença de pressão e resistência. Mas como assim, Isaac? A gente sabe que a força motriz para o fluxo sanguíneo é a diferença de pressão. Se eu não tenho diferença de pressão, eu não tenho fluxo sanguíneo. Se eu não tenho uma região de maior pressão e uma região de menor pressão, o sangue não vai circular, ele vai ficar parado. Então, através dessa diferença de pressão e da resistência, que a resistência é o impedimento ao fluxo, se eu divido uma coisa pela outra, eu consigo achar o valor do fluxo. Essa é a explicação que eu dou para isso. Bem, e a partir dessa fórmula do fluxo, eu consigo achar qualquer fórmula que você quiser aqui. Eu consigo achar a variação de pressão e a resistência. É só você mudar a equação. E trazendo isso para cá, eu posso encontrar o valor da pressão arterial média. Se eu considerar a resistência como a resistência periférica total do corpo e o Q como o débito cardíaco. Se eu substituir, eu consigo achar a pressão arterial média. Só lembrando aqui que o débito cardíaco ele é a frequência cardíaca vezes o débito sistólico. Agora, outro princípio da circulação é a lei de Poiseuille, que a gente pode usar ela para chegar no fluxo e na resistência. Poiseuille descobriu que o fluxo ele é diretamente proporcional à diferença de pressão, que é a pressão de entrada menos a pressão de saída do tubo, é diretamente proporcional ao raio do vaso à quarta potência e é inversamente proporcional à viscosidade do fluido e ao comprimento do tubo, comprimento do vaso sanguíneo. Ele fez isso em tubos e ele aplicou isso a vasos sanguíneos. A importância dessa lei de Poiseuille nem é tanto para a gente medir fluxo, é para a gente ter uma noção de resistência. Como é que a gente acha a resistência através da lei de Poiseuille? É só a gente pegar as duas equações que a gente conhece de fluxo e igualar elas e cortar a variação de pressão com variação de pressão. A gente consegue achar a resistência baseado na lei de Poiseuille. E então, o que é a resistência ao fluxo? Eu já falei. O impedimento é a força contrária ao fluxo. Então, através da lei de Poiseuille, a gente consegue perceber que a viscosidade e o comprimento são diretamente proporcionais à resistência, ou seja, se eu aumento a viscosidade, se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência. E é inversamente proporcional ao raio do vaso, ou seja, se eu aumento o raio do vaso, eu diminuo a resistência. Mas essa não é uma diminuição linear, é uma diminuição à quarta potência. Então, se eu diminuo ou eu aumento o raio do vaso em uma vez, eu vou estar alterando a resistência à quarta potência, como você pode ver aqui nesse textinho. Então, variações pequenas no raio do vaso vão possibilitar variações grandes na minha resistência. Eu sei que você passou o slide todo prestando atenção nesse GIF.
Então comenta aí embaixo que personagem é esse aí de Dragon Ball. Bem, ainda falando de resistência, lembrando lá da eletrodinâmica, é basicamente a mesma coisa. A gente pode calcular a resistência equivalente, a resistência total em um nível do sistema através dessas fórmulas. Na resistência em série é só somar as resistências, as diferentes resistências do sistema. E na resistência em paralelo eu somo meio que ao contrário aqui, eu me esqueci o termo exatamente para dizer isso aqui. Mas se as resistências forem iguais, a resistência total vai ser a resistência que eu tenho dividido pelo número de vasos em paralelo. Bem, outro conceito importante aqui é fluxo laminar e turbulento. Ao contrário do que talvez você tenha pensado, o fluxo de sangue nos vasos ele não é homogêneo. Primeiramente que ele não é homogêneo porque a gente tem uma discrepância muito importante entre o fluxo central e o fluxo próximo à parede do vaso. A velocidade do fluxo na parede do vaso é zero, porque os componentes do sangue vão aderindo à parede. E no centro, a velocidade de corrente é máxima, porque a força de cisalhamento, ela é menor no centro, então eu tenho a maior velocidade no centro. E o fluxo laminar é basicamente isso. Só que nas diferentes comportamentos do vaso, das diferentes características do vaso, eu posso ter um fluxo turbulento. E o que vai ditar esse fluxo turbulento é o número de Reynolds. O número de Reynolds ele é calculado por essa fórmula aqui, que leva em consideração a densidade, o diâmetro, a velocidade do fluxo e a viscosidade do sangue. Em regiões em que a velocidade é alta ou a densidade ou o diâmetro do vaso sanguíneo são grandes, esse fluxo ele tende a ser turbulento. Um exemplo disso é na aorta. Na aorta o fluxo ele é de início turbulento, tanto pela velocidade, tanto pelo aumento do lumen do vaso. Bem, se esse número de Reynolds ele for maior que 2000, ocorre turbulência em qualquer tipo de vaso, em vasos retos e lisos. Agora, se eu tiver um aumento do número de Reynolds entre 200 e 400, haverá fluxo turbulento apenas em ramos dos vasos, nas bifurcações. Outro conceito importante é a complacência vascular. A complacência vascular ela é basicamente, como vocês viram em pulmonar, é a capacidade desse órgão receber volume. Então, se eu tenho é basicamente a mesma coisa de capacitância. Então, se eu tenho uma complacência maior, eu tenho uma distensibilidade maior. E é calculado por essa fórmula aqui. Complacência é igual ao volume dividido pela pressão. Uma coisa importante é que a complacência diminui com a senescência, com a velhice, a complacência dos vasos vai diminuindo. Porque diminui o tecido elástico e vai diminuindo a distensibilidade. Mas, Isaac, esse gráfico aqui diz que
A complacência venosa ela é mais alta e bem mais alta do que a complacência arterial, mas a elastina ela não é mais desenvolvida nas artérias? Como é que é isso? Bem, basicamente é porque as veias normalmente elas têm a maior capacitância porque elas não estão distendidas normalmente. Elas estão recebendo fluxo sanguíneo não estressado, fluxo sanguíneo sob baixa pressão, e elas estão meio que amassadinhas, vamos dizer assim. Então elas são mais complacentes, elas podem receber mais fluido, porque elas podem se distender mais proporcionalmente do que as artérias que já estão distendidas, porque estão sob um fluxo de alta pressão. Agora falando um pouco de pressão. A gente vai falar de pressão aqui, em pressão arterial, pressão venosa, mas basicamente a pressão ela é a força exercida pelo sangue contra aquela unidade diária da parede vascular. Ou seja, é a força que o sangue faz contra a parede vascular. E ela pode ser medida, essa pressão. Já já a gente vai ver isso. Como eu já ressaltei isso, é necessária a diferença de pressão para que ocorra o fluxo. Então, nos diferentes segmentos do nosso sistema vascular, eu vou tendo quedas de pressões. E essa maior queda de pressão ocorre nas arteríolas, porque é lá que eu vou ter a maior resistência ao fluxo. E é isso que eu falei no começo e agora eu vou explicar. Por que lá ocorre a maior resistência ao fluxo? Primeiramente pela maior diminuição do lúmen, que a diminuição do raio é o efeito mais importante para a gente aumentar a resistência e com isso haver uma queda de pressão. Mas, Isaac, nos capilares também o lúmen não é ainda menor do que nas arteríolas? Sim, mas a explicação para isso está no número relativo de capilares e arteríolas em paralelo. Porque eu tenho uma quantidade muito maior de capilares em paralelo comparado às arteríolas. E como você viu lá pelas fórmulas, se eu tenho uma quantidade maior de capilares uma quantidade maior de vasos em paralelo, essa resistência ela vai cair. Então, por isso que a maior resistência ela não se encontra nos capilares e sim nas arteríolas, por causa dessa distribuição em paralelo que os capilares têm. Além disso, as arteríolas elas vão ter o músculo liso mais desenvolvido, então vai ter uma capacidade de contração maior do que outros vasos, comparativamente, e variações no raio dessas arteríolas vão influir diretamente na pressão.